Olá, pessoal. É muito bom estar com vocês novamente. Agora, nessa discussão em que a gente vai falar um pouquinho da Tesla. E sempre com a palavra de um especialista. E hoje eu trouxe um grande mestre da Fundação Getúlio Vargas, meu professor no mestrado e de inovação e também parceiro de alguns projetos, inclusive esse que a gente está aqui junto. E como a gente está discutindo, né, o futuro da Tesla, ele tem uma visão ampla, ele estuda esse caso já há algum tempo e faz uma visão um pouco mais ampla até de alguns temas que a gente tem discutido e tem tratado com vocês. Por isso eu quero apresentar a vocês o professor Luiz de Sério, como eu disse, professor da Fundação Getúlio Vargas. E, professor, a pergunta que eu tenho para fazer, de maneira geral, que a gente deixou assim para os alunos é: o que a Tesla deve esperar para o futuro? Bom dia a todos. Obrigado, Marcelo, pelo convite. A gente tem trabalhado juntos, tá certo? Eu estou aqui, espero que você não me mostre inteiro na câmera, porque eu levantei às 7 horas para trabalhar e do jeito que eu levantei, eu estou. Mal penteei o cabelo e não mostra a minha camiseta também, tá certo? Eu estou até me escondendo aqui. Tudo fachada, a gente tenta se maquiar, mas não dá jeito. Não deu tempo, né? Em função até de outra reunião que eu tenho. Mas, enfim, vamos falar um pouco sobre competitividade. A indústria automobilística, de fato, eu tenho pesquisado a indústria automobilística muito tempo, né? Coordenei um programa de 2 anos lá com quase 250 executivos. Tenho muito contato com a GM, né? Enfim, orientei já diversas pessoas que são executivos, né? O Christian está lá na Fiat, na Itália. Ele está como diretor de qualidade mundial, foi meu aluno no MPA. O Tiggs também, Matias Tiggs também, da Volkswagen, está como diretor de uma outra empresa, saiu da Volkswagen, mas enfim. Vamos falar um pouco dessa indústria que é altamente competitiva, e a missão e visão da indústria automobilística é mobilidade. Então, eu sempre pergunto, há 15 anos atrás, comecei a perguntar para meus alunos: essa indústria é competitiva? A resposta é não. Tá certo? Porque se eu tenho pouca mobilidade nas cidades, significa que esse produto carro já não atende às minhas necessidades. Vamos começar por aí. A partir daí, começam a surgir algumas alternativas. Tá? Por exemplo, não é de hoje que a gente fala de carpooling. Nos anos, no embargo do petróleo em 73, nos Estados Unidos, os diversos setores de pesquisa e indústria e comércio dos Estados Unidos começaram a incentivar os universitários a fazer pesquisa em mobilidade. Tá? Inclusive, eu me lembro quando eu fiz o mestrado lá de ter visto um artigo que eles fizeram uma pesquisa: por que as pessoas vão ao supermercado fazer compra nas lojas? Ou seja, eles estavam tentando entender o motivo sociológico pela qual as pessoas saem de casa. Muito interessante. Isso vale até hoje a mesma pesquisa. Evidentemente, eles detectaram que na época as pessoas vão ao supermercado porque elas gostam de passear, de ver, não é só comprar, que é a lógica também que permanece até hoje. Então, aí começam a surgir alternativas até na época, de rota. Pra você ter uma ideia, a Universidade de Michigan fez um estudo para fazer rota personalizada de ônibus. Ou seja, o ônibus vai até a tua casa, você liga, né, que é a ideia do Uber hoje, né, dos aplicativos. Então, essa discussão já vem de longa data, né? Os aplicativos vieram, né, de uma certa forma, para resolver um pouco da questão da flexibilidade, porque os ônibus e o metrô têm rota fixa, que é o modelo escala, volume e padronização, Taylor, Fayol e Ford. Você tem hoje a era de customização, Dell, Google e Facebook, né, que é um outro branch hoje, né? Então, os aplicativos vieram para dar mais flexibilidade. Tá? Então, a pergunta nós não vamos discutir profundamente o conceito, mas pela teoria do Clayton Christensen, que é o melhor artigo de 2015 sobre inovação disruptiva, o Tesla é uma inovação disruptiva dentro dos critérios do Christensen? Não. Por quê? Porque o Christensen diz que a inovação disruptiva, você tem 2 critérios. Você tem que entrar no low end, ou seja, no mercado de baixo valor agregado, e com um produto não tão bom, barato. Por quê? Porque aí, a partir daí, as pessoas começam a substituir o produto no mainstream mais caro e, gradativamente, como o Christensen diz, a inovação disruptiva é uma trajetória, não é um produto, não é um momento. Então, desse low-end, baixo valor agregado, quer dizer, que é um mercado que não existia antes, você começa a melhorar o produto, em algum momento você vai destronar aquele produto que está lá no mainstream.
Então, essa é a primeira coisa. Então, mas é uma tremenda inovação, Tesla, sem dúvida, do ponto de vista de meio ambiente e sustentabilidade, tá certo? Então, esse que tem que ficar claro. Todo mundo quer o carro elétrico, todos os países querem, porque você vai diminuir a poluição ambiental. Mas você continua usando toda a infraestrutura, portanto, do ponto de vista de mobilidade, ele continua não atendendo a necessidade. Então, essa primeira esclarecimento, inclusive eu gosto muito de ligar com a teoria, com os conceitos, tá certo? Porque tem muita falácia, né? O Clayton Christensen começa o artigo dele dizendo assim: esculhambaram com a minha ideia de inovação disruptiva. Ele critica frontalmente as pessoas que usam a palavra inovação disruptiva, porque não conhecem o conceito. Muito bom. A outra coisa é, em 2001, então a indústria é muito competitiva, tá certo? Nós estamos vendo isso, e o cluster automobilístico do ABC, né, que eu estudo, ABC é Santo André, Bernardo e São José e São Caetano, que aliás tem Diadema também, hoje é um cluster em declínio. Tá certo? Por quê? Porque a indústria no Brasil está em declínio. E fundamentalmente a indústria automobilística. Eu estou envolvido num projeto atualmente, onde está se tentando ressuscitar um pouco da indústria automobilística no Brasil, que é a Rota 2030 do governo, projeto do MDIC. Então, 2001, a GM lança nos Estados Unidos o Volt, carro elétrico. E foi um fracasso total. Por quê? Esse é um negócio legal de a gente entender a complexidade. Então, eu recomendo que vocês assistam. Não sei, eu tentei ontem olhar, eu assisti no Netflix alguns anos atrás, quando eu tive uma visita nos Estados Unidos, um colega meu que é psicólogo me convidou para assistir esse vídeo. Eu achei sensacional, porque mostra as barreiras e as dificuldades para os novos entrantes. Os stakeholders, todo mundo bombardeou o Tesla, o Volt na época. A indústria automobilística, que era concorrente, tá certo? Os governos, as legislações, tributação. E aí surge uma coisa muito interessante. Por que não deu certo? Essa é uma faceta da inovação interessante, que são as barreiras de entrada, as dificuldades de lidar com modelos mentais, todo mundo era contra na época. Mas mais do que isso, eu fiz uma análise profunda desse caso e cheguei à conclusão que essa é uma inovação que não estava pronta. O que é uma inovação que não estava pronta? É que a sociedade não estava preparada, a infraestrutura não estava preparada, e a bateria, ela durava muito pouco, 20 ou 30 milhas. Quem ia comprar um carro para andar 100 quilômetros? Então, esse é o ponto-chave da inovação. Tem determinadas inovações, satélite do irídio praticamente quebrou, na época, a grande empresa, a Motorola, se não me engano, que tentou lançar satélites de baixa rota com irídio. De novo, era uma inovação que não estava pronta, então foi um fracasso. Então, vamos ficar claro isso. O que aconteceu? A GM lançou fez 600 carros, parte desses carros foram enterrados no deserto no deserto do Arizona, porque eles tinham que não prejudicar ainda mais a imagem da marca GM. Enterrados. E a população foi na porta da GM protestar porque queria o carro. Então, aí um conflito de marketing, né? Conflito da inovação que não estava pronta. As pessoas queriam o carro elétrico. Do ponto de vista de marketing, foi um fracasso, mas é muito interessante como os stakeholders têm visões e percepções diferentes quando você fala da inovação. Esse é um caso emblemático, tá certo? Ok, mais tarde, então, aparece o Tesla. Eu tive o prazer de ir no lançamento do Tesla lá em Stanford, porque esse meu amigo psicólogo, nessa mesma situação, me levou para ver o lançamento do Tesla. Eu tenho uma camiseta, inclusive, é uma pena que eu não estou com ela, está lá em São Paulo, eu estou em Araraquara hoje, senão eu ia colocar ela hoje aqui. Por muito tempo, até a minha foto, num dos aplicativos aí, eu não sei se o Facebook, ou sei lá, um deles aí, a minha foto era com a camiseta do Tesla, né? Enfim, o que temos aí pela frente? Temos que hoje o valor da Tesla já bateu a GM, correto? De mercado. Bateu agora, a Volkswagen, parece também. Oi? Bateu até a Volkswagen agora. Bateu todo mundo, em termos de valor de mercado. Era de 40 bi, se não me engano, eles chegaram lá. Hoje, eu acabei de ler uma notícia rapidamente, que não tive tempo, acho que no Flipboard, que a Tesla, a Amazon, se não me engano, Google e Facebook perderam junto, acho que 1 trilhão, se não me engano, né?
não é bilhão, de valor de mercado. Hoje, por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que o que eu aprendi pesquisando competitividade nos últimos 20 anos ou mais, tem uma frase de administração que eu acho que essa ainda continua sendo válida, porque todas as outras não valem mais nada, mas é assim, vantagem competitiva, não existe vantagem competitiva duradoura, toda vantagem competitiva ela é temporária. Nós estamos vendo isso, eu tenho um gráfico das empresas em 1917, 57, em 1900 agora recentemente, 2017. Cada 50 anos, a maioria das empresas desapareceram, não existe mais. Eu tenho esse vídeo aí, esse gráfico, eu acho que não sei se você já viu isso, tinha até um... Já vi, já vi. É impressionante. Mostra para eles esse gráfico. Vou mostrar. Então, veja bem, a primeira pergunta é, por que o Tesla foi para a Califórnia? Tem tudo a ver com ambiente de negócio. A Califórnia tem incentivos tributários para eliminar poluição. Ou seja, existe incentivo para o carro elétrico na Califórnia. O Tesla, muito inteligente, aportou na Califórnia. Então, esse é um outro aspecto interessante. Existem determinadas legislações que destroem o negócio. Existem, ao mesmo tempo, legislações que é oportunidade para outros. Então, o que é ameaça para uns, né? Vamos pegar aqui a teoria das 5 forças, mais SWOT, né? O que é oportunidade para um é ameaça para outros, e vice-versa. Então, para o Tesla, ele viu na mudança da legislação na Califórnia uma oportunidade para lançar o carro elétrico lá. E foi um sucesso, porque o governo apoiou, né? Esse é um ponto. A outra coisa na história do Tesla, a GM tinha um projeto que, perto da casa desse meu amigo lá na Califórnia, perto de Pleasanton, a GM tinha um projeto chamado NUMMI, com a GM. Lembra disso? É um projeto de uma das fábricas mais modernas que estava desativado. Essa fábrica de 2 ou 3 bilhões de dólares, o Tesla fez uma carta para a Toyota e comprou essa fábrica por 400 milhões, quase de graça, né, praticamente. Foi quando ele começou a fabricar os carros lá na Califórnia. Então, você vê, a história é muito, muito interessante. E porque um outro fator pelo qual o Tesla não é renovação disruptiva na linguagem do Christensen, porque ele entrou no high-end com um produto de valor alto e entrando o quê? Competindo com os produtos já estabelecidos no mainstream. Esse é um outro fator pela qual descaracteriza a inovação disruptiva. No entanto, né, ninguém nega a importância da inovação sob perspectiva de sustentabilidade. Então, já contei um pouco da história do Volt em 2001, né, do Tesla. Quer dizer, quando o Tesla entrou, qual foi a grande sacada? É que ele investia em bateria. Durante muitos anos, ele foi investindo em bateria. Em algum momento, ele falou assim, opa, agora eu posso colocar o quê? Uma lata em cima da bateria. Então, ridicularizando, mas no sentido figurado, que ele tinha a core competence da bateria que durava aí 100, 150, 300 quilômetros. Opa, agora eu tenho um carro que funciona. As pessoas vão poder comprar esse carro, porque a bateria dura 100, 150 milhas, né? 300 quilômetros ou mais. Então, essa é a chave da inovação. A outra coisa interessante é que esse sujeito ele tem uma cabeça sistêmica, que a maioria não tem. As grandes inovações, elas vêm do quê? Da combinação, da iteração entre setores, ou entre indústria. Então, eu tenho indústria automobilística e eu tenho indústria setor elétrico, correto? O que esse sujeito viu? Bom, eu preciso, para carregar a bateria, eu preciso usar energia elétrica. Ah, ótimo. Então, eu vou entrar no setor de energia elétrica. E ele entra na Califórnia, nos 5 estados no oeste da Califórnia, e ele tem lá uma fazenda, né, de painéis elétricos, né, para gerar energia elétrica. Então, ele entrou no setor de energia elétrica. Existe um caso chamado Solar City, que é o nome da empresa dele, que ele entrou lá. Só que quando ele começa a entrar, ele começa a fazer o quê? Pressão em cima das concessionárias de energia elétrica. O Warren Buffett, um sujeitinho pobre, né, ele é dono de algumas concessionárias de energia elétrica lá em Nevada, coisa desse tipo. Então, começa a ver... negativo dele, né? Mas o combate é ele. Combate ele. As empresas, as concessionárias de energia elétrica, que são a CPFL da vida lá na região, começa a combater ele, né, enfrentar ele. E, curiosamente, como é que se enfrenta? Com um lobbying, né? Essas empresas fizeram um lobbying,
aumentando o preço da energia elétrica, ou seja, as pessoas que compraram energia solar para poder jogar para a energia elétrica, ou seja, a fotovoltaica, e aí é o grande benefício, começa a ter problemas, porque essas concessionárias começaram a aumentar o preço e pagar menos, coisa que o valha. Então, esse é o mundo da inovação. Quando você tem um novo entrante com uma ideia realmente que pode abocanhar parte do mercado, as empresas já estabelecidas no mainstream vem caindo de pau. Inclusive, o Chris ele diz o seguinte, você, para entrar no low-end com um produto novo, você precisa ir devagarzinho, o que a gente chama de comendo pelas beiradas. Por quê? Para que as empresas do mainstream não observam você. Quando elas observarem você, você já abocanhou parte do mercado, né? É o caso da Netflix, que é um exemplo interessante, porque enquanto ela estava concorrendo com a Blockbuster, entregando vídeos pelo correio, a Blockbuster ficou tranquila. Falou assim, esse cara aí é um cretino idiota que não vai me fazer nenhum tipo de cócegas. Até o momento que saiu a internet, ele pega a internet e começa o quê? Distribuir conteúdo pela internet via streaming. Aí ele detona a Blockbuster, porque aí é uma inovação disruptiva. Ele está pegando um mercado, um valor baixo, um mercado que não existia, criou um mercado novo. Quando a Blockbuster se deu conta, já era. Então, a inovação disruptiva ela é uma trajetória. Você começa pequenininho, começa lá low profile, você é ninguém, e você vai melhorando o teu produto, melhorando o teu produto. O Clayton Christensen usa o termo produto não tão bom e barato. Ninguém vai olhar isso aí. Isso aí é trash, né? E o trash vira gold em algum momento, né? Então, eu acho que essa é uma discussão muito legal. Você pega, por exemplo, a USP de São Carlos, que eu fiz doutorado ali, que tem um excelente grupo de pesquisa de metalurgia, com a USP de Ribeirão na medicina, próteses as melhores hoje do Brasil. Então, você está olhando a indústria de saúde, né, o hospital lá de Ribeirão, a Universidade lá de São Paulo em Ribeirão, a Universidade de São Paulo em São Carlos, e você tem duas indústrias. O cara que se preocupa com metalurgia, com metal, e a universidade lá que se preocupa com saúde, de repente. Então, esse é o grande promissor do futuro, é quando você começa a olhar setores interligados, né? Tem um artigo muito legal que eu gosto que eu uso, que é quando a GE ela criou. Se você olhar o mercado de saúde, um raio-x, um aparelho de raio-x custa 2 milhões, 3 milhões de reais, ou é um hospital, ou é um composto de 10 médicos que compram, dividem as despesas para fazer raio-x. Além disso, as pessoas que estão a 500 quilômetros lá, não sei aonde, como é que vão fazer raio-x? Como é que você faz diagnóstico, né? Para essas pessoas que estão afastadas em fazenda, setores longínquos. A GE, lá na Índia, uma divisão da Índia, eles perceberam a oportunidade e criaram o quê? Um raio-x portátil. Aí você pega o raio-x e o médico vai a 500 quilômetros, 600 quilômetros, a 1.000 quilômetros de distância fazer diagnóstico médico. Essa é uma grande sacada, tá certo? Esse sim é uma inovação disruptiva, que o mercado até então não existente, não explorado, né? Legal. Então, eu acho assim, essa é uma visão bem complexa e completa do que a gente podia fazer do diagnóstico da indústria. E por que a indústria automobilística está catando lata, como diz o pessoal aqui no interior de São Paulo? Porque, na realidade, ela não atende mais o mercado. Eu tive que fazer ontem, eu fui aqui em Araraquara para fazer o exame de vista para renovar a carteira, né, que eu fiz pela internet e tal, eu tinha que ir lá no médico. Eu não conseguia mais parar, andei 6 ou 7 quarteirões em volta ali do médico, tudo cheio de carro, já está abarrotado, quer dizer, a cidade... se você vai em todas as grandes cidades, Belo Horizonte, que eu me lembro, você não consegue estacionar em nenhum lugar no Belo Horizonte, você vai Porto Alegre, você vai nas grandes capitais, não existe possibilidade de mobilidade. O carro, ele é um elemento inútil, ele serve para cobrir você para não tomar chuva. É verdade. É o melhor que eu posso dizer hoje, né? Então, Mas, tem a enfim. questão comportamental, tem a questão de tecnologia e sustentabilidade que a gente discutiu aqui, que é um case, que é um caso muito interessante da gente olhar, e além de tudo, a gente vê aí a era da convergência, a indústria se conectando de setores Isso, diferentes, exatamente, a era da criando um convergência. novo ambiente. A gente estudou com essas turmas desde o começo sobre isso, então acho que é muito salutar as colocações que você colocou, além de tudo, de ter tratado das
das 5 forças, das análises que a gente está fazendo ao longo do curso. Isso é muito legal, professor. Eu gosto muito de olhar a sua perspectiva do cluster, né, que eu tenho mais estudado. Né? Eu fui visitar o cluster de flores da Holanda e eu estou trabalhando muito, Marcelo, com a visão de que a única forma de você competir hoje, não adianta você olhar só custo e diferenciação. Está todo mundo olhando isso. É cooperar para competir. Quando eu fui ver o Dutch Flower Cluster, que é um caso de Harvard, lá do MOOC, que eu frequento lá, que você sabe, eu fui visitar o professor que está por trás desse projeto lá na Holanda. Quando eu vi 3.500 produtores de flores que cooperam para competir, tem uma cooperativa que é o Dutch Flower Cluster. Aliás, a Olambra aqui é um spin-off de lá, faz parte do cluster lá, da Holanda. Eu falei assim, essa é uma solução, entendeu? Porque os suíços, os holandeses e os alemães trabalham muito com a visão de cooperação, que a gente não tem. Tem cooperativas hoje de café em Minas, você tem no Sul. Existe um espírito cooperativismo no Sul, principalmente Santa Catarina, né, Paraná, Santa Catarina, Porto Alegre. Principalmente, eu acho que Santa Catarina e Paraná têm uma visão muito forte de cooperativa. Já temos grandes cooperativas lá, né, não só de leite, como na área de suínos e coisas desse, e grãos também, né? Mas esse Dutch Flower Cluster, esses caras cooperam para competir, eles investem em P&D, que é a área nobre, agora nós estamos falando de fato de inovação, para manter o quê? As tulipas com padrões de qualidade altíssima, onde eles têm um monopólio das flores. As flores de menor qualidade, menor relevância, como rosas e outras coisas, eles produzem onde? No Equador, no Brasil, na África e na China, porque são produtos onde eles vão comprar terras. Olha que interessante, do ponto de vista de competitividade. Os maiores custos de produção na Holanda é o quê? Energia elétrica, por causa do frio, né? E o valor das terras, cada vez mais caro, né? Países com pouco território. Então, eu vou na África, vou no Equador, compro terras baratas, a energia é muito menor o custo, porque eu tenho sol, e esses produtos são importados e vêm para a Europa, a baixíssimo valor. Então, por que produzir rosas? Né? Então, aí é um estudo de make or buy. Né? Por que produzir rosas e produtos mais baratos na Europa, que eu não tenho nem terra e energia é cara? Então, eu produzo nesses países, trago para cá. E produzo o quê? O que é core do negócio, que é a tulipa. Então, esse é um excelente exemplo de 5 forças, né, de SWOT. E mais do que isso, a visão do cluster, que é a cooperação para competir. Porque aí você cria toda uma série de institutos, universidades, centros de pesquisa, tudo que você vai ser utilizado pelos 3.500. Né? E tem o setor, eles têm lá a venda das flores, o preço muda a cada segundo. Então, o preço ele é mutável, existe como é que eu chamo eles chamam de a venda é feita eletronicamente, é um bidding eletrônico, tá? Usando internet, né? E isso, o preço, é o único caso que eu conheço de preço variável a cada segundo. Então, se você demora para comprar, você pode não comprar o que você precisa. Se você comprar muito antes, você pode pagar muito caro, né? Então, é um bidding eletrônico, né? Esse é um excelente caso, né, para a gente falar de competitividade olhando outras oportunidades, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se você quiser complementar ou mais perguntas. Não. Perfeito, professor. Além de tudo, esse finalzinho do seu comentário nos contribuiu até porque a gente vai falar de rivalidade de competição. Então, esse finalzinho, pessoal, fica valendo para o módulo que a gente vai estudar. Porque se você olha, que a gente vai estudar. Se você olha só a competição baseada em custo, vamos comprar com o melhor preço. Isso aí é um desastre. Essa visão de compra pelo melhor preço, porque a indústria automobilística, as indústrias automobilísticas ocidentais, não vou falar o nome, todo mundo sabe quais são, continua pressionando os fornecedores por preço. Então, nas 5 forças, tá certo? Você gradativamente mata o fornecedor. Se você tem poucos fornecedores, lá na frente eles vão botar o preço maior, você vai ser menos competitivo. Então, ao invés de... os orientais, os japoneses, o que eles fazem? Eles desenvolvem o fornecedor, ajudam o fornecedor a ser melhor em termos de qualidade, e você vai ter um fornecedor mais qualificado, e, portanto, a sua competitividade vai ser maior, porque o fornecedor tem melhor qualidade.
Acho que essa é uma outra abordagem que a gente precisa olhar também, né? Muito bom, professor. Bom, tem bastante. O conteúdo do vídeo é muito forte, muito rico para a Tem gente. A muita gente coisa. fomos aí um pouquinho além do Tesla, porque é muito importante a gente discutir isso. A gente está falando de estratégia de negócio, então a gente tem um Sim, olhar aqui mais sim, amplo sim, também sobre o sim, tema. sim. Então, eu vou aproveitar esse vídeo em outros momentos com a turma. Então, vamos resgatar ele várias vezes até o final do curso aí. Muito obrigado, professor. Opa, Valeu. muito obrigado a você. E a gente Satisfação. pode voltar a falar talvez um pouquinho dessa questão da cooperação para competir, né? Perfeito. Tá Fica bom? combinado. Tá. Obrigado então, Marcelo. Um abraço então para Um você. Boa abraço, sorte. professor. Tchau, Saúde. tchau.